certeza, em nome de Jesus. Quero que você estenda a sua mão para cá, de todo o seu coração, com toda a sua fé. Libera palavras de vida nessa noite. Libera as palavras de autoridade nessa noite, que o espírito da profecia tenha liberdade nesse lugar. Eu creio naquilo que tem de Deus sobre a sua vida. Eu creio que nós podemos, através do Espírito Santo, inundar essa casa com restauração, com uma percepção nova a respeito da ressurreição, uma restauração de algo que talvez se perdeu em nosso interior. Libera palavras de vida sobre a minha vida. Libera palavras em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos use nessa noite como canal de bênção à vida da Tua igreja, que o Senhor possa transmitir ao nosso coração, trazendo vida, que seja tudo para a Tua glória, que haja despertamento em nós, que aquele que está morto reviva, aquele que está fraco seja fortalecido, aquele que está caído se levante e a Tua glória se manifeste nessa casa, nessa noite, em nome de Jesus. Nós declaramos isso nesse lugar, Deus. Concordamos como família, concordamos como santos reunidos nessa noite, concordamos e declaramos os céus abertos sobre essa casa em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 24, verso 49. Eu ainda estou me livrando de uma sinusitezinha, então estou meio entupido, vou respirando no caminho aqui. E peço sua paciência. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 24, verso 49. Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou repetir: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Por muito tempo, irmãos, a igreja clamou pelo Espírito, deixando de desfrutar do Espírito. A gente clamava o Espírito como se ele ainda necessitasse vir, e não desfrutamos como se ele já tivesse sido enviado, como foi a promessa do Filho. Ele disse que ele precisaria ir para que do alto nós recebêssemos o Consolador. Em João 17 vai dizer que ele cita: é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não pode vir. Então, por muito tempo, não foi muito incomum na nossa caminhada cristã. Se você tem mais de 16 minutos de crente, você já ouviu essa expressão, e até cultos neopentecostais, onde o título do culto é culto de busca do Espírito Santo, ou a expressão buscar a presença de Deus. E nós não entendemos que o mais belo da grande comissão não é o ide, ou não é vocês serão revestidos, mas é o fim do texto da grande comissão, onde ele dita ali, ou cita, dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a beleza da grande comissão não é só a missão em si, ou não só o Espírito como revestimento, mas principalmente ao fim, e muitas vezes não percebemos, que ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias, e isso passa despercebido. Então nós somos, sem maldade alguma, nós somos condicionados em buscar o Espírito Santo, buscar esse revestimento, e não há problema, mas há que se entender que quando o Senhor dispensa a sua presença como revestimento, existe uma condição que antecede e existe uma condição que é necessária após para aqueles que pedem o revestimento. Existe uma condição que antecede aos que clamam pela presença, porque ele diz: vocês estão aqui, ficai,
em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso conota para a preparação de algo. Então existe uma condição que eu preciso ter para clamar o revestimento, e após clamar o revestimento, existe uma condição de disposição que eu preciso ter após ser revestido, senão não tem cabimento pedir. Quantos estão comigo até aqui? Vamos entrar aqui no texto. A promessa do revestidos vem só após a sujeição ao imperativo ficai, ou na tradução que nós lemos ali, permanecei. Ele não reveste do Espírito sem primeiro enxergar a sujeição de quem clama pelo Espírito. Então existe um imperativo da parte do Senhor dizendo: vocês querem a presença, vocês receberão a presença, é promessa de meu Pai, mas existe uma condição: obedeçam, se sujeitem, fiquem aqui, permaneçam aqui até que vocês sejam revestidos. Então, obedecei ou sujeição, e depois revestido, que é o Espírito sobre. Deus não tem parte, irmãos, isso tem uma verdade muito preciosa já nesse começo. Deus não tem parte com autônomos. Deus não tem parte com intransigentes. Deus só derrama sobre os sujeitos. Não é vou dar. Vou dar para quê? Não, vou dar para você girar. Vou dar para você... Não, vou dar para algo. E como é que eu vou dar para algo sem entender primeiro a humildade do seu coração? Então, antes de eu te dar, você tem que se sujeitar para receber. Porque nós não receberemos o máximo de Deus sem nos tornarmos primeiros confiáveis para aquilo que Ele quer entregar. E nós nos mostramos confiáveis como? Pela sujeição. Pelo ficai. Porque se tem uma coisa que quer agir, irmãos, é a nossa ansiedade, é a nossa carne. Os discípulos já estavam agoniados e a primeira ordem já é: vai vir o poder? Porque quando eles começaram a expulsar demônio e curar enfermo, eles já ficaram maravilhados, dizendo: rapaz, nós estamos virando os vingadores aqui. Está muito bom o negócio. Daí Jesus já... não se prende na performance. Existe uma vida eterna sendo descortinada no meu espírito, e o nome de vocês está rolado nos céus. Alegre-se por isso. Jesus já estava voltando o coração deles para a verdadeira satisfação. Então aqui não era diferente. Todo mundo já queria. E ele falou: vocês querem? Então fiquem. Vocês querem? Então permaneçam. Vocês querem? Então se sujeitem. Deus não tem parte com autônomos. Deus não tem parte com intransigentes. Jesus não pede para... A única coisa que Jesus pede para aprender dele não é performance. Ele não fala: olha só como é que eu curo os enfermos. É assim, ó. Não. O que ele pede para aprender com ele? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Humildade para me sujeitar e mansidão para suportar o que eu me sujeitei. Então, quando ele fala que precisa aprender dele, não está ligado a performance, está ligado a caráter, está ligado a fruto do Espírito. Ele fala assim: ó, uma coisa aprendam de mim: eu sou manso e eu sou humilde. Aprendam humildade e mansidão, porque humildade vai fazer vocês se sujeitarem. A humildade vai fazer vocês se sujeitarem. Vocês serão revestidos após o ficai de Deus. E sendo revestido, vocês com mansidão vão aprender a suportar. Humildade é para se sujeitar e mansidão é para suportar, irmãos. É isso que nós temos que aprender com ele. Após o ficai de Deus, daí sim vem o Espírito revestindo, que é o Espírito sobre. Amém? Quantos estão comigo? Louvado seja Deus. Eu quero caminhar de forma bem didática e eu preciso da sua atenção. Isaías 61, verso 1.
A Bíblia diz assim em Isaías 61, verso 1: o Espírito do Senhor Deus está onde? Ficai e vocês vão ser revestidos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Revestimento. Porque o Senhor me ungiu, o quê? O quê? Solta o leão aí, irmãos. O quê? Para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O Senhor me reveste, o Senhor me unge, o Espírito do Senhor está sobre mim, e tudo isso para algo. E tudo isso para alguma coisa. Entenda, quantos têm o Espírito de Deus? Quantos foram convencidos da sua condição pecaminosa, receberam a verdade do Evangelho e possuem o Espírito de Deus? Irmãos, acabou sua vida. Ou era para ter acabado, pelo menos. Ou talvez você está tendo contato com sensações terapêuticas emotivas e não com o Espírito de Deus. Porque sempre que o Espírito de Deus unge alguém ou vem sobre alguém, o para de Deus já vem junto. O Espírito do Senhor está sobre ti e Ele te ungiu para alguma coisa. Sempre que Ele te reveste, Ele te envia. Não tem como comprar metade do pacote. Se Ele te revestiu, Ele te enviou. A única coisa que pode acontecer com isso é você, em sua condição de cegueira, está aquém ou em rebeldia à ordem de Deus. Mas todo mundo que Ele reveste, Ele envia. O Espírito do Senhor está sobre ti e Ele te ungiu para alguma coisa. Ele te ungiu para alguma coisa. 2 Timóteo 1,9, eu sempre repito isso. Vem cá, pastor Fábio, por favor. Quem já me viu ministrando outras oportunidades já deve lembrar desse exemplo, e eu quero de forma bem rápida destacar isso. 2 Timóteo 1,9, vamos de costa aqui para o telão, pastor. Então Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Amém? Quantos são salvos? Amém? Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Pastor, a salvação é legal, você livre do inferno, do fogo eterno. Show de bola, essa parte eu gostei. Então descola aqui. Não tem, irmãos. Não tem como você pegar metade do pacote. Você pode estar em rebeldia à ordem de Deus, mas se Ele te salvou, Ele também o quê? Te chamou. Para onde leva o salvo, leva a vocação junto. O Senhor te ungiu para algo. Valeu, pastor Fábio. Meu Deus do céu. Ele quer levar junto. E nos salvou e nos chamou com santa vocação. Mas daí que entra a sujeição, irmãos. Porque sabe o que nós queremos fazer? Nós temos um plano de empresa. Nós temos um plano de família, Alex. Nós temos um plano de ministério. E nós queremos a ajuda de Deus para aquilo que nós estamos construindo. Mas soberana vocação, já existe um soberano nessa equação. Então você não é chamado para desempenhar algo que Ele só opine de vez em quando. Você é chamado para se sujeitar para aquilo que Ele já te separou com a salvação. Então o texto vai dizer, de 2 Timóteo 1,9, bota para nós, DJ. Ele nos chamou com santa vocação, aleluia? E continua, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. A vontade é dele, a determinação é dele, o cumprimento da vocação é ele que determina. Mas conforme a sua própria determinação e graça, que foi nos dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele tem tudo pronto, Ele tem o fim concluído desde o início, irmãos. E isso já foi separado a nossa vocação.
E não sei você, mas esse portal vocacional está aberto sobre nós. Mas por que não há cumprimento? Eu não quero ser muito Marvel aqui, mas esse portal vocacional está aberto sobre nós porque somos salvos, somos a igreja de Jesus, fomos regenerados pela Páscoa do Cordeiro. E para isso nós fomos separados. Então por que esse portal vocacional de Deus não se cumpre sobre todos? Porque para entrar debaixo desse portal tem que ter sujeição, cara. E a maioria das vezes é nós fora do portal chamando Deus para participar de algo que nós estamos fazendo. E não é assim. Não é assim. O cumprimento da vocação a que nós fomos separados pela salvação é de acordo com a sua ordem, graça e determinação. Atos 8, verso 18. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Atos 8, verso 18 diz assim: vendo porém Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Verso 19, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Não quero nada para mim não, cara. Sabe o que eu quero? Eu quero que aqueles que eu coloque a mão recebam a presença de Deus. Daí Pedro vai e continua dizendo assim: Pedro porém lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte nessa missão. Você não tem parte nem sorte no que nós estamos fazendo aqui, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Abra o seu coração para isso, irmãos, para essa verdade. Todo aquele que busca o Espírito, sem querer fazer parte da missão, não está com o coração reto diante de Deus. É como você pedir ou receber o maior talento vocal do planeta para cantar no chuveiro. Simão representa um tipo de pessoa que está indo junto. Ele está indo junto com o movimento apostólico. Ele está indo junto com os homens de Deus. Mas em algum momento, o seu coração é visto como não está reto na missão. Pedro vai dizer: você não tem parte nem sorte nesse ministério, nessa missão, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ele queria ter o Espírito. E nós precisamos nos abrir a essa verdade, irmãos. O Espírito não é para você ter, o Espírito é para você ser. O Espírito não é para você ter, o Espírito é para você ser. Ter é para vantagem, ser é para serviço a alguém. Você se torna parte da resposta que alguém está precisando. Por isso que você não aprende nada na performance de Jesus, você aprende dele em seu caráter. Seja manso e humilde, porque nunca foi para nós termos algo descolado, mas para nós sermos parte daquilo que o Senhor quer enviar ao mundo. Então não, o Espírito não é para você ter. Ele queria ter o Espírito, e Ele queria sobre quem Ele colocasse as mãos que tivesse também. O ter é para vantagem. O ter é para vantagem. O ser é para um serviço. Um ser é para uma resposta. Porque deixa eu dizer algo para vocês, irmãos.
Uma pergunta retórica que não me responda, mas grave isso no seu coração, ou crave isso no seu coração. E quando Deus tiver feito tudo o que você julga importante que Ele te faça? E quando Deus tiver feito tudo o que você julga importante que Ele te faça, tudo foi feito, o que você julga tão importante que Ele te faça, você só terá ou você será? Daí você diz assim, não, quando Ele botar minha vida em dia e eu tiver tudo que eu estou pedindo, eu não vou ter não, pastor, porque eu não quero vantagem, eu vou ser. Mas se você vai ser, você já pode ser com essa porção. Então no fundo o que você quer é vantagem, irmãos. Porque se você me responder que quando Ele te der tudo o que você está precisando para equacionar as suas demandas, daí então você vai ser, não, você vai ter cada vez mais. E talvez ter para você e ter para suas vantagens em um coração como o de Simão, que vai junto com a multidão, vai junto com o movimento apostólico, mas está pensando em si. Porque se você me responder que quando você equacionar tudo, você vai ser, você já pode ser com essa porção, irmãos. Ser, você já pode ser agora. Ser, você já pode ser agora. Logo, Simão aqui manifesta uma classe de pessoas. Ele vai junto, olha a fome que genuína. Ele quer ter o Espírito. Ele vai junto, ele quer ter o Espírito, mas ele não quer ser resposta. Ele só quer ter o Espírito para que o Espírito forneça vantagem à demanda dele. E nesse momento que Pedro encontra que o coração dele está fundamentado, ainda que numa sede genuína de ter o Espírito, mas em obter vantagem pelo Espírito, Pedro olha para ele e fala, o teu coração não é reto, cara. Se de alguma maneira uma palavra de conhecimento apostólica pudesse desnudar o nosso interior nessa noite, será que uma voz apostólica aqui diria que o nosso coração está reto diante de Deus? Ou desde o momento que nós nos arrumamos em sair de casa, a única motivação foi nós e nós? Talvez o grito do Senhor nessa noite para alguns Simãos, para alguns de nós que ainda se encontram nessa condição, é dizer, cara, você louva, você canta, você está junto com o movimento, você ergue a mão, mas você não tem parte na mesma missão, porque nós estamos entregando de nós, e você quer ter para si. Nós estamos entregando de nós, e você quer ter para si. O seu coração não é reto diante de Deus. E sabe o que eu mais temo? Eu temo que seja um tempo, irmãos, abra o seu coração, eu temo que seja um tempo onde a roupagem, não vou usar roupagem, mas eu temo que seja um tempo onde há um louvor da aparência, ok? É um tempo de tanto visual, que eu temo que muitos de nós consigam prosseguir mesmo com o coração torto. Sabe por quê? Porque o lado de fora está dando certo. Porque é um tempo onde o louvor da aparência está tão em alta, que se a aparência está certa, não importa se o coração está torto. E eu temo que cada vez mais com o louvor de fora, a gente esteja longe do lugar de arrependimento. Mas sabe o que a gente precisa entender nessa noite? Que o Pai, não os homens, o Pai, Ele continua vendo em secreto. Então, se o nosso coração não é reto para com Deus, ainda que nós estamos no meio do movimento, querendo o Espírito, que é uma sede até genuína, mas com a motivação errada, é noite talvez de nós nos arrependermos, irmão. Isso não é um apontamento, isso é um reconhecimento. O Espírito precisa encontrar espaço para que você mesmo se denuncie.
Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 2, 28. O Pai, Ele vê em secreto. Nós vamos falar um pouco de identidade, dessa restauração de perspectiva, identidade e propósito por meio da ressurreição. Romanos 2, 28 diz assim: porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu. Olha a nova perspectiva do olhar de Cristo e do Evangelho. Não é judeu quem é exteriormente, ou da circuncisão quem é exteriormente na carne, mas é judeu quem é no interior, e da circuncisão o que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de quem? De Deus. O Pai continua olhando e recompensando pelo secreto. Então por isso que eu digo, ainda que eu estou erguendo a mão, ainda que eu estou com carteirinha dentro do movimento, ainda que eu estou pedindo o Espírito, mas que você entregue o seu coração e as suas motivações ao nosso Senhor nessa noite. Se o nosso coração não for reto, nós não temos parte nisso. E é aí que Jesus fala que no grande dia vão ter muitos com performance, e Ele vai dizer: eu nunca conheci vocês. Porque o Pai, os homens louvam pelo exterior, mas o Pai está conhecendo cada um no secreto da interioridade. Quantos estão comigo até aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro estava destacando, portanto, ao Simão. Pedro estava firmando uma estaca e uma verdade que ecoaria até os dias de hoje. Ele estava dizendo: Simão, a missão começa no coração, cara. A gente desempenha algo, não é difícil isso. A gente desempenha algo de forma ministerial, no ambiente dominical, ou de forma empresarial, ou no nosso trabalho, transforma isso numa oferta, transforma isso numa doação, transforma isso de alguma maneira numa esmola, numa contribuição, e a gente acha que Deus está olhando para aquilo que está sendo construído, para aquilo que está sendo entregue de forma visual. Toda missão começa no coração. É isso que Pedro está destacando a Simão. Você está vindo junto, mas você não tem parte na missão, porque o seu coração não é reto, e toda missão começa no coração. Toda missão começa no coração, irmãos. Por isso que quando você vai dar uma oferta, não tem a ver com a performance. Jesus fala: se você está entregando e você tem algo contra o seu irmão, ou o seu irmão tem algo contra você, deixa e vai se reconciliar. Porque tem a ver com a recompensa do secreto e não com a recompensa daquilo que está sendo construído ou da performance. A missão começa no coração. Amém? Irmãos, nós vamos falar um pouco de identidade espiritual, à luz disso que introduzimos aqui. Vamos falar de identidade, vamos falar de propósito, à luz de uma ótica, de uma lupa, que é a ressurreição. Hoje nós estamos comemorando o nosso domingo de Páscoa, da ressurreição, e vamos falar de identidade e propósito à luz da ressurreição. Não há como descobrir propósito sem clareza de identidade. Não há como você descobrir o que tem que fazer sem você descobrir quem é. Vamos começar pelo começo. É importante, para que eu tenha missão, eu primeiro tenha o coração o quê, Simão? O coração o quê? Reto. Então não tem, para eu ter parte na missão, eu tenho que ter o coração reto. Toda missão começa do coração. Então, para mim entender propósito, eu tenho que primeiro ter clareza na interioridade, na identidade. Estão comigo? Vamos em frente então. Precisamos de clareza do quem sou, e só depois disso teremos firmeza no quem somos. Precisamos de clareza no quem sou,
para depois nós termos firmeza no quem somos. O quem somos nunca conseguirá tampar o furo do quem sou. Há uma nebulosidade interior, e essa nebulosidade interior faz a gente buscar confirmação no quem somos. Não encontrando confirmação no quem somos, nós dizemos assim: não, esse lugar não é legal, esse lugar eu não sinto, então eu vou para outro lugar. E você vai para outro lugar achando que isso de alguma maneira vai desvendar você, mas não é o lugar que desvenda você, é você que de alguma maneira, se clareando por dentro, consegue potencializar o lugar. Então nós não teremos firmeza no quem somos sem primeiro clareza do quem sou. O quem somos nunca conseguirá tampar o furo do quem sou. O que é Páscoa para você? O que te trouxe aqui? O que te faz permanecer em fé? O que te faz permanecer conectado a essa expressão de família? Você percebe que muitas vezes nós podemos estar como Simão, seguindo o movimento, sem nem mais entender se nós estamos reto na nossa interioridade? Um propósito genuíno, ele só pode ser construído em cima de fundamentos indestrutíveis. Irmãos, nós vivemos uma época triste, onde os vínculos, sejam eles relacionais, de alianças matrimoniais ou de vínculos profissionais, eles são feitos por conveniência. Eles são feitos por conveniência. A conveniência, ela se tornou o maior combustível dos vínculos contemporâneos. Como em nenhuma outra época, da mesma forma que nós aderimos, nós rompemos. E o desajuste não está no quem somos. A nebulosidade está no quem sou. Por isso que nós introduzimos até aqui, falando que o Espírito está nos comissionando, mas agora nós queremos falar de identidade. Os Simãos estão junto pelos seus, não pelos nossos. Os Simãos estão junto por vantagens e não por serviço. Os Simãos seguem juntos só para ter e não para ser. Os Simãos, quando louvado pelos homens, alcançam seus êxitos, não lhes importando se possuem o coração torto para com Deus. O que importa é o louvores dos homens. E os Simãos estão no meio daquilo que o IBGE diz que são 70 milhões de evangélicos no Brasil. Mas mal nós sabemos que Deus não é evangélico. Mal nós sabemos que Deus não buscará os evangélicos. Deus buscará a noiva. Deus buscará os filhos. A igreja imaculada que está arrolada nos céus. Por isso que eu não quero seguir um movimento, irmãos. Eu quero estar arrolado nos céus e sendo conhecido pelo meu Pai. Vamos ao encontro. Chegamos até aqui. Eu fiz algumas perguntas retóricas. O que é Páscoa para você? O que você está fazendo aqui? O que te fez sair de casa? O que te faz permanecer em fé? O que te faz permanecer nessa expressão? Vamos ao encontro. O que era para ser o nosso encontro? Eu não trouxe aqui, também não falei com o Jean ou com o Vitor, que são os nossos arquitetos aqui, engenheiros. Mas imagine eu abrindo uma planta aqui. Tiro a planta daquele troço lá e desenrola a planta aqui, tá? O que era para ser os nossos encontros? Não é um grande berçário.
não é um grande berçário, onde os imaturos não sendo atendidos, eles rompem dizendo, o quem somos não me atendeu no quem sou. Não! Os nossos encontros era para ser um desenrolando a planta aqui, e imagina, eu não vou chamar os irmãos aqui, mas imagina um grupo aqui em volta dessa planta, e agora nós estamos descortinando junto, quais são as medidas do projeto. Agora nós estamos descortinando junto por onde nós vamos começar a construir. Agora nós estamos descortinando junto esse grande mapa, entendendo qual vai ser o primeiro passo. Isso nós entendemos juntos. Esse era para ser o nosso encontro. A abertura aqui de uma planta, em aquilo que nós vamos estabelecer, não fisicamente, mas aquilo que nós vamos estabelecer principalmente na interioridade, no secreto, que é onde o Pai está olhando. Como família, como igreja, primeiro nós acessamos lugares espirituais. Cara, talvez nós estamos aqui só falando de algumas informações espiritualistas, mas você já se fechou ao mundo espiritual e isso precisa romper. Nós precisamos romper com essa incredulidade contemporânea. Certa vez tinha não sei se era John Nash, um homem que fazia uma cruzada nos Estados Unidos. Já contei essa história aqui, me veio ao coração agora. E esse homem fazia uma cruzada nos Estados Unidos e ele sempre tinha com ele um intercessor, Pepe, que ia com ele. E eles foi para uma cidade dos Estados Unidos, o intercessor foi antes, pegou um quarto de hotel, ficou lá 7 dias trancado no quarto, até que ele chegou para o dia da cruzada. Era o dia do evento. Ele foi acertar a diária no hotel, a gerente do hotel falou assim, deixa eu dizer algo para o senhor, é só a diária mesmo, não tem serviço de quarto, não tem toalha, não tem café, não tem nada, aquele homem está trancado lá 7 dias. Mas o senhor vai fazer o evento daqui a pouco da cruzada, mas me diga uma coisa, o que o seu amigo está fazendo lá dentro há 7 dias? E John Nash, o evangelista, falou assim, eu daqui a pouco vou subir no altar, mas ele está lá dentro ganhando a cidade. Irmão, tudo começa no mundo espiritual primeiro. Se você não entendeu isso como igreja, você está no máximo cheio de informações espiritualistas, mas você já foi pego pela racionalidade contemporânea. O Senhor continua olhando em secreto. Em secreto. Então esse era para ser o nosso encontro. A gente desenrola uma planta aqui e a gente vai executar junto. Cada um com o que tem. Cada um com o que tem. Abra para a gente, por favor, 1 Coríntios 14, 26. Aleluia. Irmãos, nem adianta olhar o celular, abre a Bíblia aí, tá? O Flamengo já perdeu de 4-1, acabou. Depois você chora aqui e se arrepende pelo time que você tem. E tá tudo certo. Tá? Nem adianta olhar o celular aí. Tô brincando. Fica brabo comigo agora também. Só porque o Flamengo... Vamos lá, não se perca, queridos. Só para quebrar o gelo. 1 Coríntios 14, 26. Olha só. Olha o encontro. Nós não estamos fazendo nada descolado. A Bíblia vai dizer que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. A gente pensa que só agora, porque que a gente se impressiona com alguns cortezinhos no Instagram, a gente acha que a igreja está descobrindo algo novo. Quando a igreja descobre algo novo, ela está se desviando. Porque não é para a gente descobrir nada, é para a gente continuar aquilo que já foi estabelecido. Toda vez que a gente descobre alguma coisa, a gente está desviado. Então a Bíblia vai dizer que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos aqui só continuando aquilo que irmãos zelosos já começaram. Então vamos lá, o que era para ser um encontro? O que fazer? Pois irmãos, quando vocês reunirem, um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Mas independente do que cada um traz ou do que cada um faz, seja o quê? Tudo para... É com esse coração que eu saio de casa, senão ele já não tão reto, ele já não está reto para com Deus, irmãos. E aqui nós desenrolamos a planta, e tem um que traz salmo, e tem outro que traz doutrina, e tem outro que traz línguas, e tem outro que traz interpretação, e assim nós vamos caminhando.
Irmão, ninguém tem autorização para ministério solo. O primeiro solo itinerante, a base bíblica é o diabo. Que no livro de Jó, Deus pergunta de onde vens? Ele fala de rodear a terra e de passear por ela. Ninguém de movimento neotestamentário tem autorização para caminhar sozinho. A menor porção da missão já é 2. Mas só que esses 2 não seriam perfeitos. Esses 2 não concordariam. E aí que entra a beleza daquilo que o Senhor está construindo em nós até o dia de Cristo Jesus. A reunião, portanto, deixa o texto na tela. A reunião, portanto, é dos que têm e uma vez tendo, trazem. Não é a reunião dos que vêm buscar. A reunião é dos que têm e dos que têm, trazem. E tudo que fazem, trazem, é trazido e feito para edificação. A reunião não é dos que vêm buscar e não encontrando rompem, pois tudo precisa ser feito para satisfação. Não, a reunião é dos que têm e tendo, eles trazem, acreditando que tudo que trazem ou fazem é feito para a edificação. Daí que entra a bendita da filmagem exterior. Eu chego no domingão, dentro dessa característica romana de cadeiras alinhadas com um palestrante falando, e penso, eu não toco, eu não canto, o que eu faço na igreja? Eu assisto. Irmão, você pode não ter profecia, você pode não ter palavra de conhecimento, mas você tem salmos. E o texto diz, se você tem salmo, você traz salmos. Se vocês têm cântico, você traz cântico. Você não precisa ter mais do Espírito para daí então ser. Você já pode ser com a porção que recebeu, cara. E nós estamos negligenciando. Você pode não ter profecia, mas você tem salmos. Você pode não ser músico, mas você tem cânticos nos lábios. Então entregue do que tem. Entregue do que tem. Na parábola dos talentos, a menor porção que o Senhor deixa com os administradores é 1. Ninguém ficou com nada. Paulo não está falando de performance, de fazer por fazer. Paulo está falando de entregar o que você já recebeu. Você tem, você é, então vem ser aqui, vem ser no encontro. Paulo não está falando de fazer bem feito. Paulo não está ligado à performance. Ele está dizendo, você tem porque você é. E se você tem porque você é, entrega do que você é. Por menor que seja essa porção, entrega do que você é. Tudo seja para edificação. O evangelho dominical, por décadas implementou uma cultura de destacar unção aos que percebiam que tinham performance. Se o irmão destacava-se em performance, o movimento dominical apontava e dizia, esse cara é cheio de unção. Mas o Senhor não está ligado na performance. O Senhor está ligado na entrega. E a entrega, para muitos, várias posses não é nada. E para outros, algumas moedas já é tudo. Entrega não está ligada em quantitativo de performance. Entrega está ligada à consciência de coração reto para com Deus. Tem gente que está entregando tudo em performance, mas Deus sabe que é a sobra. E tem gente que está retendo o pouco que tem, mas esse pouco já seria o tudo e não está entregando. Que o Senhor nos desperte nessa noite em nome de Jesus.
A missão espiritual começa num coração que frutifica. E qual é o primeiro fruto desse coração? Hein, pastor Fábio? Puf. Qual é a primeira frutificação do coração? Disposição. Primeira frutificação do coração que foi revestido pelo Espírito e está reto diante de Deus é disposição. Eu não sei fazer nada, mas eu estou junto, mesmo sem saber, ou com um pouco que eu sei eu vou colaborar. É disposição. A primeira frutificação do coração que recebeu o Espírito é disposição. Você não precisa de muitas habilidades, em nome de Jesus. Eu quero romper esse estigma, irmão, sobre nós. Nós temos construído nesse lugar a partir do entendimento de família. Você acha que, irmãos, você que caminha aqui, você acha que essa é a forma mais tranquila de caminhar mesmo? Relacionamento, a ceia da forma que nós recebemos do Senhor de fazer. Mesa com um na segunda, mesa com outro na terça, nas casas, apagando incêndio aqui, ajudando a colar. Você acha que a forma relacional é a forma mais fácil? Era bem mais fácil a gente soltar um decreto doutrinário. E quem não andasse no decreto, a gente até colocava um medinho que um raio ia pegar, um monstro ia pegar na esquina, daí todo mundo ia caminhar assim, ó. Essa é a forma mais difícil, mas é a forma mais bíblica. Cristo em nós é a esperança da glória, irmãos. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu não sei fazer muita coisa. Irmãos, abra lá para mim, Romanos 15, 7, eu já estava pulando aqui. Eu não sei. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu não sei fazer nada, irmãos, abraça alguém. Tira o ventre do canguru, que a bolsa vem vazia todo domingo para ser cheio de algo. Não sabe nada. Uma coisa você sabe ser acolhido como Cristo te acolheu. Acolhe, irmãos. Acolhe, a menor porção é todo mundo recebeu algo. Mas é isso que eu estou dizendo. O espírito do tempo quer monstrificar a nossa identidade, fazer a gente se perder na interioridade, e automaticamente a gente vem sempre para o lugar para buscar, para sempre ser o pedinte na porta do templo. A gente quer ouro e prata, quando o Espírito está conduzindo homens e mulheres do nosso lado a dizer: levanta e anda, cara. E se nós não tivermos ouro e prata nessa porta, nós vamos para outra porta. E nós vamos para outra porta. E vamos para outra porta. Sempre com um espírito de pedinte. O Espírito nessa noite quer nos levantar. Levanta e anda. Sai da porta e entra para o lugar do ajuntamento. Tem vida de Deus. Tem vida de Deus. Nós somos o povo falho. Nós somos como igreja um povo pecador. Nós temos erros sim, mas eu não sei porquê, mas de alguma maneira o Senhor escolheu a igreja dele na terra para manifestar a sua vontade. A esperança somos nós, irmãos. Mas quando nós estamos monstrificados ou adulterados na identidade, é sempre uma característica de pedinte. É sempre aquela característica de que alguém está me devendo, de que falharam. E nunca eu posicionado para andar, para liberar sobre os outros, para acolher, sendo incumbido do que a Bíblia diz do ministério da reconciliação. Não despreze, em nome de Jesus. Se você desprezava, não despreze mais. Se você só via com a bolsa do canguru aqui, aborta isso da sua vida, irmãos. Não despreze o serviço dominical. Se abra a vida de família. Se abra a vida de família. Não despreze o ambiente dominical. Ele é um campo de treinamento.
o local não é o único campo missionário da sua vida. Quem um dia disse para você que o local é o seu único campo missionário, queria absorver de você as suas habilidades, em prol daquilo que estava sendo construído para si. Eu não estou dizendo que o local é seu único campo missionário, mas eu estou dizendo que o local do ajuntamento é sim o seu campo de treinamento. E você precisa se abrir à realidade da comunhão, mesmo que o seu coração foi marcado pelas amarguras das decepções. O Senhor usa as nossas relações como laboratório para aquilo que Ele quer fazer na cidade e nas nações. Não é o local o único campo missionário. Não. Mas aqui sim é o laboratório. Aqui sim é o campo de treinamento, para a gente ser preparado para aquilo que o Senhor quer estabelecer a partir de nós. Essa é uma noite de nós relembrarmos, portanto, e eu já estou caminhando para essa segunda parte e parte final. Essa é uma noite de nós relembrarmos, portanto, essa questão da identidade e propósito pela lupa da ressurreição, né? A morte venceste. E às vezes a gente canta achando que isso foi para Jesus, e a gente pensa que um dia nós vamos lá na frente participar dessa ressurreição, e nós não entendemos que o Senhor deu um golpe sobre a barreira da morte, para nos fazer afetados na realidade da vida. Então nós precisamos olhar identidade e propósito pela ótica da ressurreição. Amém? Vamos mais um pouquinho? Olha só. A ressurreição é um evento que não se reserva só à Páscoa. Ela não se reserva só à Páscoa, não se reserva só a Cristo. Cristo inaugurou a ressurreição. Daí você diz assim: não, pastor, quem inaugurou foi Lázaro. Não, mas Lázaro morreu de novo depois. Tá? Então inaugurou para sempre mesmo foi Cristo. Então Cristo ressurreto, Ele inaugura o que será desfrutado por todos. João 5:29, eu vou ler 2 ou 3 textos rápidos, eu peço a ajuda do DJ. João 5:29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, tanto quem fez para o bem ou quem fez para o mal, sairá para a ressurreição. Então é uma realidade que Cristo enfrentou e inaugurou, e todos nós iremos enfrentar. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando é que nós deixaremos a realidade e a verdade da ressurreição nos despertar hoje, já hoje, de dentro para fora? Por isso que eu pergunto: o que é Páscoa para você? O que é a ressurreição? O que é a sua vinda aqui? O porquê que você está firme em fé? Por que você está conectado a essa expressão de corpo? Porque senão nós vamos só seguindo, sem nem mais saber por que nós estamos seguindo, irmãos. De vez em quando a gente precisa parar e colocar o nosso coração, se ele está reto diante de Deus e fazendo parte dessa mesma missão. Olha só, 2 Coríntios 10, ou melhor, 5:10. Porque todos devemos comparecer ante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou pelo bem, ou mal. Nós seremos salvos, ou somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras. Então a gente enxerga a ressurreição só como um evento final. Todo mundo vai participar, todo mundo vai comparecer diante do tribunal.
mas a ressurreição nos traz principalmente um transporte de realidade. A ressurreição nos traz principalmente, se é que você crê. Não, pastor, eu canto. Não perguntei se você canta, eu perguntei se você crê. Se você crê, a ressurreição principalmente não é um evento futuro, mas é um evento de transporte. Ele te transporta, ela te transporta de uma realidade finita para uma realidade infinita. A sua vida não para, eu vou chutar aqui na expectativa de vida, nem sei qual é, mas a sua vida não para aos 80, a sua vida não para aos 75. A partir do momento que você crê na verdade da ressurreição, você é transportado imediatamente por meio do novo nascimento a uma realidade finita para uma realidade infinita. Você é transportado imediatamente de uma realidade passageira para uma realidade eterna. Ou seja, como assim, pastor? Simples. Nós não trabalhamos mais pelo sucesso de hoje. Tudo que nós estamos fazendo nesse curto trecho de vida terrena é um cultivo. Nós não trabalhamos mais pela ótica finita, pelo sucesso de hoje. Nós não trabalhamos pelo sucesso de hoje, pelas ambições de um coração que não é reto. Nós fomos transportados da realidade passageira para a realidade eterna. Logo, todo o meu trecho aqui, esse curto e pequeno trecho, é uma semeadura. É uma semeadura. Porque Paulo vai dizer assim, irmãos, e isso precisa marcar o nosso coração de uma vez por todas. Por isso que a ótica ou a lupa que nós vamos enxergar identidade e propósito é por meio da ressurreição e da eternidade. Se a igreja perder a sua característica eterna, ela se transforma só num clube social. Paulo vai citar em 1 aos Coríntios 15, 19. Se esperamos, ou se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando eu era pequeno nessa caminhada, ou novo nessa caminhada, a gente ouvia muitas vezes os nossos zelosos pastores das décadas passadas dizer que nós estaríamos desviados quando nós não estivéssemos mais nesse galpão. E hoje eu digo para você sem medo de errar, que Satanás não precisa mais nos desviar do galpão. Ele só precisa nos desviar da eternidade. Porque se como crentes, mesmo frequentando o galpão, a nossa expectativa de cristianismo for só nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens e nós já estamos desviados mesmo dentro do galpão. A igreja não pode, irmãos, a igreja não pode perder a sua característica eterna. Nós somos um único elo, e eu falo isso sem... não... Eu falo isso com humildade, com peso no coração. Nós somos um único elo, ainda, entre céu e terra. Quando a igreja passa a ser um clube e perde a sua característica eterna, ela se desviou, mesmo estando se reunindo todo domingo, de forma religiosa. Paulo diz que é impossível viver como cristão aqui, sem permitir que a realidade da ressurreição altere a minha rota. 1 Coríntios 15, 12, vai dizer, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Como assim? E se não há ressurreição de mortos, meu Deus, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã
a nossa pregação e vã a nossa fé. Gente, o fundamento da nossa fé é o que há de vir. A ressurreição é a esperança cristã. Paulo está dizendo assim, cara, se não ressuscitou, fecha isso aqui. Acabou a igreja. Porque vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. Então, se vã é a fé e vã é a pregação, como é que você consegue viver sua vida se não for pela ótica da ressurreição? É uma vida vã. Se a fé e a pregação é vã sem ressurreição, a sua vida fora da ótica da eternidade também é vã. Por que continuar nessa rota vã, então? Por que não começar a aceitar ser transportado da realidade finita para a realidade infinita, da realidade passageira para a realidade eterna? Por que não usar esses poucos anos dessa viagem chamada vida terrena para semear e cultivar para a eternidade, ao invés de consumir? O que é eternidade, irmãos? Fala para mim. Nem precisa de revelação, não. Estou perguntando o que é algo eterno. É algo que não tem fim. Mas se não tem fim, ela também não tem começo. Então por que nós dizemos assim? Assim que eu partir com Jesus começa a eternidade. Não. Quando você recebeu a realidade do novo nascimento, você já começou a rota eterna. Por que gastar os seus dias em algo que não é eterno? Se é inútil gastar os seus dias em algo que não é eterno. E o que acontece? Olha só, abre o seu coração, irmão, nós estamos terminando. Quando a gente não sabe, Denis, encontrar eternidade nos nossos dias, a gente adere voluntariamente ao celibato funcional. O que é o celibato funcional? Todo mundo sabe o que é celibato, né? O celibato funcional é o seguinte, cara, eu não sei o que é eternidade dentro do meu cotidiano, então eu vou para o galpão e vou adotar o celibato funcional, porque pelo menos aqui é espiritual. Entende o que eu quero dizer? Então, na verdade, olha que preocupante isso, pastores e líderes. Muitos podem estar executando dentro do seu celibato funcional, tentando santificar a sua performance, por estarem perdidos na sua vocação. E a gente acha que muitos estão bombando. Muitos estão se refugiando no celibato funcional, porque não encontram eternidade no seu cotidiano. E o Senhor quer levantar uma igreja que tenha percepção de eternidade, uma igreja que entenda o laboratório do domingo, mas seja a igreja da segunda-feira. Uma igreja que não despreze a comunhão por causa das decepções, uma igreja que se abra às relações, mas entenda que é resposta à cidade, não em carreira solo, porque o que o Senhor quer trazer a essa geração nesse tempo é uma condição de pertencimento de família. Então o que o Senhor vai usar para trazer os perdidos de volta à mesa é a família de Deus. Os solos estão sozinhos porque estão ainda com raiz de amargura. E não há problema, os espíritos os encontrará e certamente, se ouvirem Deus, se voltarão em arrependimento. Mas não há espaço para carreira solo, irmãos. O problema da humanidade é a orfandade. E eles só vão ser restaurados na condição de pertencimento quando eles perceberem a família se manifestando. Vamos lá? Vamos começar a olhar identidade e propósito pela ótica da ressurreição? Então vamos para a segunda-feira. Deus não te chamou para lidar com coisas. Simples. Deus não te chamou para lidar com coisas. Deus te chamou para lidar com pessoas por meio das coisas.
Quando você perde a percepção eterna, pastor? Quando você começa a romper com pessoas em detrimento das coisas. Independente da sua esfera, Deus te levantou para lidar com pessoas. Deus não te chamou para lidar com coisas. Irmãos, é simples, começa a se abrir a realidade de eternidade. Eu vou amanhã para a minha rotina. Começou. Você não vai para aquele trabalho porque a grana é boa. Você não vai para aquele trabalho porque você é o espertão. Você vai para aquele trabalho porque aquele trabalho precisa de você, ô cara pálida. Mas você está tão voltado para a bolsa do canguru porque você pensa que é só você, só você, só você. Não. O Senhor te levantou para lidar com pessoas e não com coisas. Olha só, irmãos, por favor, ainda que você está nos visitando e não venha mais, mas crave isso no seu coração. Ele tomou, Apocalipse 1,17 vai dizer que ele tomou, eu estive morto e estou vivo e tenho as chaves da morte. Ele tomou as chaves da morte. Efésios 4 vai dizer que aquele que subiu é o mesmo que desceu. Então todo mundo preocupado no sábado, meu Deus, cadê o homem? Ele morreu. Será que domingão ele volta? Não sei. E sábado ele estava executando a obra completa. Ele pegou as chaves da morte. Daí você diz assim: pastor, mas o meu parente morreu. Pastor, mas o meu vizinho morreu. Pastor, mas eu vou morrer. Ele tomou as chaves da morte. O que isso quer dizer? Ele te transporta de uma realidade finita de consumo para uma realidade infinita de cultivo. Não há mais fim. Ele deu o ultimato na morte. Então não é dizer a morte venceste, é viver como ressuscitado já. Para a tumba abrir é só questão de tempo. É viver como ressuscitado para a tumba abrir, é questão de tempo só. Pronto. Daí sabe o que acontece? Olha só que tempo esquisito e maldito esse. Daí o cara é anestesiado à verdade da palavra. Daí ele chega segunda-feira, vê um vídeo. A vida, aqueles vídeos, sabe, emocionante? A vida é muito curta. Gaste tempo com seus filhos e largue o celular. Deu, cara? Meu Deus, é verdade. Ou seja, a palavra não toca mais, mas os videozinhos tocam. Mas sabe qual é o problema dos videozinhos? Nada contra, irmãos. Sabe qual é o problema? Ele afaga, ele mexe, mas ele não toca no profundo. Porque só o que toca no profundo é a verdade do Evangelho, irmãos. Então a igreja precisa voltar a ser a noiva que acredite nos movimentos espirituais e não um clube racional. Não um clube racional que está esperando o próximo videozinho da semana para ser mexido. Não, a verdade do Evangelho precisa me fazer voltar para a eternidade. A ressurreição modela a identidade clareia a missão. Nós somos um povo recriado para a glória de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você entende agora que ele pegou a chave da morte? Nós estávamos mortos pela vida individual, pela vida de nós mesmos. E ele tomou, ele nos transportou a uma vida coletiva, a uma vida infinita. Busquem a felicidade em Cristo e só nele. Cuidem-se de não se apegar ao pó. Esta terra não é o destino de vocês. John Wesley. Há uma estratégia de Satanás para promover infertilidade.
fechar para o porvir. Porque, irmãos, nós estamos terminando. Há uma estratégia de Satanás para te tornar infértil como igreja espiritual. Te fechar a realidade do porvir. Quem não tem esperança, não tem o porquê caminhar. A divina esperança de todo crente é a ressurreição. Crente que para de olhar para a eternidade, não tem o porquê mais caminhar em fé. Porque as Escrituras vai dizer que nós somos a nação da terra que não caminha por vistas. Então, crente que está fundamentado no visual, está fundamentado ou com os dias contados. Nós fomos uma nação separada a colocar os olhos no que há de vir. A sede de uma vida morta foi pago por Ele. Ele pegou as chaves das motivações mortas do seu coração. Então, como nos tornar infértil? Nos fazer ser uma igreja que não olha mais o porvir, ou não acredita mais no porvir. Olha só. Não sei se você já estudou ou já leu alguma coisa a respeito da reforma, ou da história da igreja. Mas como nesse tempo, a ferramenta de apostasia de Satanás continua sendo matar a cruz, matar a igreja e matar a nossa esperança. Vamos lá? Matar a cruz, história. Matar a igreja, presente. E matar a ressurreição, futuro. Matar a cruz, matar a igreja e matar a ressurreição. Hoje, com a ciência humana, a racionalidade excessiva advinda da tecnologia, quem sabe é a estratégia desse tempo para colocar a gente cada vez mais racional. O 2 mais 2 em Deus, antigamente, algumas décadas atrás, podia ser 3. Hoje os 2 mais 2 tem que ser 4. E a gente vai caminhando cada vez com influência mais racional e mais racional. E sem a gente perceber, a gente está sendo tomado pelo espírito do tempo, parando de atentar para o que há de vir, nós nos tornamos inférteis como igreja. E olhando para a história, houve uma época, do 2º para o 3º século, onde a igreja começou a expandir após a perseguição. E toda vez que a igreja expande, Satanás de alguma maneira para a perseguição física e começa a tentar implodir o movimento nas crenças. Muito parecido com os dias de hoje. Nós não estamos sofrendo no Ocidente perseguições literais da vida, com exceção de alguns lugares. Mas nós estamos nos perdendo e nos desvirtuando quando abalado em nossas crenças. Naquela época, houve um movimento chamado gnosticismo. Foi uma filosofia levantada pelos intelectuais que criava um pensamento que arrancava a divindade de Jesus, anulando o seu sacrifício e a sua ressurreição. Satanás chega um momento da igreja que ele vê que mesmo matando não para, porque o sangue dos mártires é semente arrolada nos céus. Então como é que ele faz? Ele começa a castrar e tornar o movimento infértil dentro do coração. E na época, houve o gnosticismo. Uma filosofia levantada por pensadores dizendo, cara, Cristo não ressuscitou. Calma, ele não era divino, ele era humano. Ele era só um profeta, não era divino, ele era humano. Tirando a divindade de Cristo. A racionalidade, advinda da tecnologia e da ciência, tem tentado roubar a igreja do lugar espiritual. E nós precisamos despertar. E é lindo isso, que quando eu estava lendo, Branco,
Eu vi que a ferramenta da igreja, na época, não era assim, nós estamos desvirtuando por aqui, então vamos ter uma nova sacada por aqui. Não, a igreja da época combateu a incredulidade do gnosticismo com uma verdade: não vamos criar nada novo, vamos reafirmar os primeiros pilares. E a igreja levanta então um credo apostólico, para que isso fosse difundido por meio de escritos e chegasse à mão de todos os salvos de todas as nações. E o credo apostólico dizia assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu de uma Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja Universal e na comunhão dos santos, eu creio na remissão de pecados, eu creio na ressurreição da carne e eu creio na vida eterna. Amém. Toda vez que nós tentamos nos perder na nossa identidade espiritual, não é hora de criar nada novo, mas é hora de reafirmar os marcos antigos. Nós somos a única esperança espiritual. Nós somos o último elo entre céu e terra. E tudo que Satanás quer não é nos tirar do galpão, cara. Esquece. Tudo que Satanás quer é fazer a gente se perder em nossa identidade espiritual. Por isso que isso precisa ser colado no nosso quarto. Eu creio na ressurreição. Eu creio na igreja de Jesus. Eu creio na igreja de Jesus. Eu creio na ressurreição. Eu creio em Deus Pai, eu creio no seu sacrifício da cruz. O que nós estamos fazendo aqui? Nós somos embaixadores desse novo mundo. Cara, não é o teu colega que te arranca para a realidade dele. Você é embaixador do novo mundo, a fim de trazer o seu colega para essa realidade. Mas por que nós estamos sendo convencidos e perdendo o nosso poder de convencimento? Porque nós estamos racionais e nós estamos nos perdendo em nossa identidade espiritual. O que é a Páscoa? O que é a Pessá, ou a passagem? É a certeza que nós vamos entrar na Canaã celestial. E agora eu vivo como quem está indo para lá, irmãos. Por isso que Paulo fala: nós somos entregues à morte todos os dias. Só faltava esse homem dizer assim: cara, eu não vejo a hora logo de partir daqui. Tem certo texto, ele até disse, né? Meu coração pesa, porque a vontade de estar convosco e vos ensinar um pouco mais é grande, mas a vontade de estar com meu Senhor também é enorme. Então ele vivia nisso como se a eternidade tivesse a um passo. Existe um pregador norte-americano que eu não sei, o hall de pregadores americanos, quem conhece é o Marlon. Mas ele diz que se por um instante o crente pudesse olhar na fresta da porta dos portões celestiais por 3 segundos, ele mudaria imediatamente a sua vida presente. 3 segundos olhando pela fresta da porta da eternidade. Metade do que a gente está fazendo hoje a gente já pararia, irmãos. Eu não estou querendo atrair você ao celibato funcional. Eu não estou querendo atrair você à santificação do serviço por meio do templo. Eu estou querendo te dizer que aqui é o laboratório, mas lá fora é a missão. Existe eternidade na sua rotina. Para de ser cego. Eis que nós somos entregues à morte todos os dias.
todos os dias. Escolha morrer todo dia, irmão. Porque desde quando ele tomou a chave da morte, morrer é coisa boa. Porque aquele que der a sua vida, acha lá. Então, como ele criou eternidade e vida numa linha única, por ter pego a chave da morte, agora você pode entregar a sua, porque tem mais. Não tem mais pausa, ele roubou a chave da morte, então pode tocar, entrega essa aí que você tem. O que foi Jesus no Getsemane após a ceia? E eu me encerro com Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane, ele ceia com os discípulos e ele vai para o Getsemane com mais 3. Ele deixa os irmãos aqui e fala: orai, vigia aí que eu vou orar. E ele começa: Pai, a minha alma está aflita até a morte. E eu te peço, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E Jesus, homem, volta e encontra os que ele trouxe. Ele encontra como? Dormindo. Meu Deus do céu, nem um pouco vocês podem vigiar comigo? Orai. Vou lá. Daí ele volta. Então, Pai, como eu estava dizendo, se o Senhor puder, alivia aí. E ele chora, as suas lágrimas em sangue, o seu suor, a sua realidade aflita na sua emocionalidade. E ele volta novamente. Os caras estão dormindo de novo. Acorda. Nem um pouco vocês podem vigiar, pô. Vigiar e orar para que não entrem em tentação. Deixa eu ir lá de novo. Então, Pai, como eu estava dizendo, se o Senhor puder, alivia aí. E ele volta uma terceira vez, encontra os homens dormindo, até que ele volta aqui e fala: Pai, seja feita a tua vontade, estou pronto. E quando ele volta, ele fala para os discípulos assim: vamos embora, é chegada a minha hora. Deixa eu dizer algo para você. Dentro da nossa bolsa do canguru, dentro da nossa perspectiva de bolsa de canguru, todo mundo que a nossa carne tenta amparo, paliativo, e está dormindo, a gente diz: esse aqui não quer me ajudar. Mas deixa eu dizer algo, tem momentos que é providencial que o auxílio está dormindo. Porque tem algumas coisas que precisam morrer, irmãos. Eu não quero colocar letra na Bíblia, mas quero contextualizar dentro da minha imaginação. Imagine se esses homens estivessem acordados e de alguma maneira pressionasse o Jesus homem a não ir até o fim. Tem alguns momentos que nós culpamos os que dormem com paliativo na nossa volta, mas isso é bênção de Deus. Não julguem os que estão dormindo à sua volta, porque a sua carne tenta encontrar paliativos para fugir da morte, mas tudo que o Senhor quer é que você seja crucificado. Porque quando você morrer, o Senhor começa a brotar no seu interior uma natureza vivificada, e um homem e uma mulher reapontado para a eternidade. Então eu digo uma coisa para você: tem coisas que Deus vai começar a fechar a porta, irmãos. Tem coisas na sua vida que vai começar a matar. Tem coisas na sua vida que vai começar a morrer. E não reclame daqueles que dormem à sua volta, que não fazem nada por você. Não. Deixa dormirem. Vai até o final, porque a Bíblia vai dizer que Cristo aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O Senhor quer nos regenerar, não para um homem de sucesso, mas para um homem de propósito. O Senhor quer nos regenerar não para uma mulher de sucesso, mas por uma mulher de propósito. E para sair daí um homem de sucesso, para sair daí um homem de propósito ou uma mulher de propósito, algumas ambições aí dentro vão precisar morrer. Deixa morrer, vai até o fim. Louvado seja Deus. Fique de pé no seu lugar, meu irmão.
Feche os seus olhos, irmãos. Nós estamos dentro do horário e já estamos indo embora. Mas perceba se algumas coisas não caíram no caminho, irmãos. Por favor. Perceba se algumas coisas não ficaram no caminho. Quem sabe uma das coisas que ficaram no caminho é a sua fé. Talvez as coisas que nós buscamos nesses dias é tudo aquilo que vai perecer no último dia. Talvez as nossas rotas não são rotas eternas, e não por maldade nossa, ou por decepção, ou por incredulidade. Mas hoje é uma noite que nós trazemos à memória a ressurreição. E a ressurreição, ela não pode ser só uma memória. Ela precisa ser uma permissão que afete a nossa realidade presente. Ela precisa ser um instrumento que modifique o destino do nosso GPS. Tem algumas coisas que eu percebo nesses dias que nós estamos anestesiados. Nós estamos anestesiados. Como que alguém sabe o que precisa mexer, mas não consegue mexer porque já não sente mais aquela parte. Domingo após domingo nós somos avisados. E nós não nos preocupamos, como diz a parábola, em encher as nossas lâmpadas com azeite. Que o Senhor mova o nosso coração nessa noite. Que o Senhor mova o nosso coração nessa noite. Nós somos o alvo do inimigo nesses dias. Todo esse movimento racional, tecnológico e científico, ele não vem só para fazer áreas da humanidade progredir, mas de forma a racionalizar a espiritualidade da igreja de Jesus, nos tornar inférteis em nossa vocação. É noite que o Senhor irá restaurar algumas coisas, irmãos. Eu creio. Nós estamos falando da espiritualidade da igreja, de uma igreja aberta à percepção eterna. E eu não podia ir embora sem antes a gente orar, crendo que o Senhor está movendo os céus a partir dessa oração. Tudo aquilo que estava paralisado seja retomado na esfera espiritual. Todo ministério que estava fluindo a partir de um coração torto, as motivações sejam equacionadas. O prumo de Deus passa aqui nessa noite. O Pai que nos vê em secreto, o Pai que nos vê em secreto ajusta as nossas motivações. Uma igreja que volte a crer no impossível. Uma igreja que não caminhe mais por vistas. Uma igreja que volte a ser a esperança de um mundo escuro. Uma igreja que não vá até os paliativos para tentar buscar ajuda, mas uma igreja que enfrente aquilo que precisa morrer. No nosso Deus, que se abra os céus. Sim, nós cremos em céus abertos nessa noite. Nossa fé está no nosso Deus. Seja renovado, seja tocado nessa hora. Seja renovado, seja tocado nessa hora. Que as suas ambições, que as suas ambições particulares sejam falidas nessa noite. Que o Senhor te regenere para perspectivas eternas.
Que a sua lupa seja uma lupa a partir da ressurreição. Algumas coisas vão se tornar inviáveis continuar. Em nome de Jesus. Alguns planos será inviável continuar. Não, nós não estamos convocando ao serviço dominical. Nós estamos convocando a um despertamento missional da igreja de segunda-feira. Que você possa ser marcado em seu coração. O Senhor não te chamou para lidar com coisas, mas para lidar com pessoas por meio das coisas. Que a partir dessa perspectiva você seja a luz de Deus a partir de amanhã. Que você seja o sal da terra por onde você passar. E a partir do encontro, não seja mais a reunião dos pedintes, mas a reunião daqueles que sendo, trazem, e trazendo, partilham para a edificação. Cada um do que tem salmos, cânticos, acolhendo como Cristo nos acolheu, mas de alguma maneira entregando o que se tornou. Sim, sim, sim. Que os céus fechados se abram e o Teu reino venha mover. A nossa esperança está naquilo que há de vir. Que os céus fechados se abram. Que seja uma noite onde o Senhor possa ter reafirmado alguns marcos em nosso coração. Talvez não são dias de algumas novidades que vai fazer a gente se desviar, mas é dia de restaurar alguns marcos em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe a sua semana. Quem nos visitou, entregue o material na saída para os nossos pastores. Tem livro aí atrás. Quem quiser o livro de devocional incessante, com 365 pregações nossas aí, que eu tive a oportunidade de escrever, pode adquirir lá atrás. Vai estar abençoando a nossa plataforma. E o vídeo da mudança de endereço já vai estar nas redes a partir de amanhã. E você pode, através do Pix ou através do nosso contato, já começar o engajamento para o quanto antes a gente mudar. Amém? Deus abençoe e tenha paciência com o nosso estacionamento.